A associação de assuntos. Agora a gente vai falar sobre a técnica que eu considero realmente a base de todo o nosso método. Porque dominando essa técnica simples agora que eu vou te ensinar, você já vai ter resultados incríveis na sua conversação se você aplicar isso hoje mesmo. Na associação você pode escolher literalmente qualquer assunto, palavra, objeto, situação e associar com qualquer coisa que isso te lembre. Tá? A primeira coisa que vier na sua cabeça. E não precisa sempre fazer sentido. A sua criatividade você pode deixar rolar livremente. Esse exercício é tão poderoso que eu passo nos meus treinamentos presenciais e os alunos já têm resultado na mesma hora. Assim, na prática a gente pratica junto e ele começa a pensar de forma diferente. Começa a pensar de uma maneira mais aberta e sabe improvisar na hora usando as técnicas de forma correta. Tá? Claro que quanto mais você praticar, mais isso vai se tornar parte de você e você não vai precisar pensar tanto. Depois de um tempo a coisa fica meio que natural, você pensa, observa, associa e vira uma grande facilidade continuar uma conversa. Então vamos por etapas aqui primeiro, tá? Associar então é simplesmente pegar uma palavra e associar com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Qualquer coisa mesmo, qualquer assunto, palavra, objeto, situação. Então vamos lá, Japão, por exemplo, Japão, palavra Japão. O que me vem na cabeça quando eu penso em Japão? Sushi, a primeira vez que eu comi um temaki, que é uma história, tá? Restaurante, amigos, saquê, para quem bebe, e shopping, ok? Simples, associei o que me veio na cabeça. Agora vamos associar com calor. Eu posso associar com sol, óculos escuros, viagens, piscina, clube e a história do bronzeador, que é uma história engraçada, inclusive, que eu não sabia usar bronzeador. Eu fui numa praia e ao invés de eu passar o protetor, eu peguei o bronzeador, porque eu achei que eu ia ficar todo morenão, bonitão, e passei o bronzeador, fiquei o dia inteiro no sol e depois eu fiquei um pimentão ardido, não conseguia dormir a viagem toda e todo mundo tirando sarro da minha cara. Foi bizarro isso, aí eu tenho até hoje um pouco de trauma de bronzeador, né? Quando eu estou no mercado tem um bronzeador, eu passo até meio longe assim por causa disso. Mas enfim, é uma coisa que já vira associação na hora. Então só de falar calor eu já lembro dessa história. E coisas assim você pode associar, histórias, situações, tudo que realmente te faz lembrar essa coisa. Então, uma outra coisa que você pode fazer é associar uma palavra após a outra. Então aqui no caso, toda essa lista que a gente fez, a gente associou a partir da palavra calor, certo? Então tudo isso é relacionado ao calor, tudo aquilo é relacionado ao sushi. Até ali na parte do shopping eu lembro dos restaurantes de sushi que tem no shopping, então é Japão, você me associa com o Japão também. Agora, se a gente associar uma palavra após a outra, vamos fazer um teste aqui. Então, por exemplo, sol eu associo com o quê? Com calor. Calor, o que eu associo já de cara? Praia. O que eu associo com praia de cara? O que me vem à cabeça? Mar. E mar, o que me vem na cabeça? Surf. Surf, o que me vem na cabeça na hora? Tubarão. Não sei porquê, mas veio. Tubarão, em seguida, o que me vem na cabeça? O filme Tubarão, do Steven Spielberg. E do filme, o que me lembra? O que me vem na cabeça na hora? Agora, cinema. E no cinema, o que me vem na cabeça? Pipoca. Mas para pensar que cada um desses assuntos, um atrás do outro, pode ser uma lista de associação, pode ter uma lista de associação para cada um deles. E a gente já fez ali, por exemplo, na do calor. Então imagina ter uma lista para praia, para mar, para surf, tudo relacionado com cada uma dessas coisas. Você começa aos poucos criar uma espécie de rede de informações. Elas vão se interligando, as palavras vão se interligando, os assuntos vão se expandindo aos poucos. Então, primeiramente, agora eu quero que você faça um exercício. Então, eu quero que você pause o vídeo e associe 3 coisas para cada um dos assuntos a seguir, ok? Primeiro assunto, bola. Então, associe 3 coisas com bola. Segundo assunto, árvore. Associe 3 coisas com árvore, que vem na sua cabeça. Pode ser qualquer coisa mesmo. E por último, carro. O que te vem na cabeça quando você pensa em carro? Primeira coisa que vem na cabeça. Pode ser palavra, história, qualquer coisa. E 3 coisas anote também, ok? Então vamos ver agora como associar assuntos
em uma conversa, que é a parte prática da coisa. Porque esses assuntos você pode associar cada vez mais, inclusive você pegando aquela sua lista de assuntos que você gosta de falar, você pode associar assuntos a partir de cada palavra que você colocou na sua lista. A associação ela é muito expansiva, ela aumenta e você vai ficando com um leque tão grande de assuntos que não acaba nunca, é impossível acabar, vai se expandindo, você associa com um que vira duas coisas que você associou, que vão virar mais coisas, então são duas coisas na primeira e mais duas coisas na segunda e vai se tornando algo realmente gigantesco. Só que numa conversa é importante você ter um guia de como eu me virar ali na hora, como eu vou conseguir associar na conversação em si. Eu não vou ter um papelzinho para anotar ali na hora e falar, isso aqui vai com isso aqui vai com aquilo. Então, como eu posso fazer a conversa continuar rolando enquanto eu estiver conversando com alguém? Como eu posso treinar minha mente para associar rapidamente? Primeiro eu quero que você entenda uma coisa, existem 3 maneiras de você associar assuntos em uma conversa rolando. Primeiramente, a partir do que ela fala, tá? A partir de observação do ambiente, você observa, associa e fala. E em terceiro, a partir do que você mesmo fala, ok? Então, a partir do que ela fala, você ouve, associa algo que ela falou, a partir da observação do ambiente e a partir do que você mesmo fala. Você está falando alguma coisa e automaticamente você já lembra de outra e continua falando. Então, vamos ver a primeira, que é a partir do que ela fala. Então, toda vez de agora em diante que ela falar alguma coisa, fique muito atento aos ganchos, aos assuntos que estão sendo falados ali, estão sendo trazidos à tona, e você vai falar a partir desses assuntos, você vai pegar, associar o que te vier na cabeça. E se você já tiver associado antes esse assunto, vai vir muito mais naturalmente. Vamos ver um exemplo aqui. Vocês estão num elevador e ela diz, nossa, que calor. Digamos que ela comente alguma coisa do tipo, nossa, que calor. Normalmente, o que as pessoas fazem nesse tipo de situação? Elas vão fazer o errado. Elas vão comentar, verdade, tá um calor, né? Acabou o assunto, morreu. Então ela falou, que calor, você, poxa, é verdade, tá um calorzão. Morreu o assunto. Então, qual seria a maneira certa de eu pegar essa brechinha que foi lançada e continuar e levar para outro assunto? Então vamos usar um exemplo aqui. Lembra que a gente falou de calor? O que a gente tinha associado? A gente tinha associado com praia. Então, se eu pegar aqui o calor que ela falou, eu posso falar, verdade, tá um calor, né? O calor desses me dá vontade até de viajar para a praia. Olha que maravilha, joguei para a praia, daqui da praia eu podia simplesmente lançar uma pergunta leve e depois uma pergunta média para que ela fosse investindo mais nesse assunto. Se ela gostasse, eu ia descobrir se ela gosta de praia ou não, qual praia que ela já foi. Então, eu ia introduzindo a pergunta média, a pergunta leve e ganhando investimento dela. E a gente vai explicar daqui a pouco esse conceito de perguntas leves e médias. E você, depois que aprender o conceito, você volta aqui que você vai entender exatamente do que eu estou falando nesse assunto aqui. Então vamos para o exemplo 2 agora. Segundo exemplo. Ela diz algo do tipo, eu fui no shopping ontem, estava tendo uma liquidação em uma loja que eu gosto bastante e depois eu fui comer alguma coisa. Ok, ela falou um monte de coisa aqui, tá? Então deixa eu só sublinhar algumas coisas que me vieram na cabeça, alguns ganchos de assuntos que eu poderia associar a partir deles. Então, o que ela falou aqui que dá para aproveitar? Na minha opinião, shopping, liquidação, loja e comer, ok? Então, a partir daí, vamos se aprofundar em uma delas aqui, para você ter uma noção do que eu estou falando. O que a gente poderia associar com comida, com comer, com o ato de comer? Restaurantes, tipos de comida, comidas que eu sei preparar, macarrão é uma comida italiana, sushi é uma comida japonesa, comida árabe, McDonald's. Então a gente pegou um dos assuntos que ela disse na frase, associamos esse assunto e eu fiz uma lista de coisas que eu lembro a partir desse assunto, coisas que eu associo desse assunto. E olha que demais agora, eu vou pegar um item dessa lista que eu acabei de criar e associar mais coisas a partir disso. Eu quero que você se acostume com essa dinâmica de associar assuntos e a partir de cada assunto é gerado mais assunto e mais assuntos são gerados à medida em que vão surgindo mais assuntos vão sendo associados e vira um ciclo meio que infinito de associação. Então eu vou pegar, por exemplo, a palavra macarrão ali. Macarrão é uma comida italiana. Então macarrão que me lembra da Itália, me lembra da minha família, que eu tenho parentes, me lembra de músicas italianas, me lembra de pratos de comida, me lembra de pizza
me lembra de uma novela que passou sobre a Itália, me lembra de curiosidades da Itália, ok? Vamos pegar aqui agora outro item dessa lista que a gente acabou de criar e continuar associando mais coisas a partir disso. Então eu falei que tinha uma novela que falava sobre a Itália. Vou pegar essa palavra novela e associar em cima dela algumas coisas. Então, novela. Posso lembrar da última novela que está passando agora, a novela atual. Teatro, curso de teatro que eu já fiz, inclusive recomendo que vocês façam, ajuda muito na sua comunicação. Cinema, tá? TV e filmes que eu gosto. Então veja como a partir de um assunto a gente já foi associando para outro e o que vinha a gente associava mais e mais. Então isso permite que você comece a acostumar o seu cérebro a improvisar assuntos. Daqui a pouco você não vai nem pensar muito e vai improvisar sozinho quantos assuntos você quiser. Isso já é o caminho para você nunca mais ficar sem assunto. Tá? Quando você começa a associar e usar sua mente proativamente, você vai conseguir os resultados que você quer. Vamos à segunda maneira de conseguir assuntos, tá? Observando o ambiente. Use o ambiente a seu favor. Não tem nada mais natural do que comentar algo que esteja acontecendo ao seu redor no meio de uma conversa, ou simplesmente algo que chamou sua atenção. Após observar algo, faça um comentário e em seguida uma pergunta leve, tá? Que a gente já vai chegar nela. A regra realmente é comentário mais pergunta leve. Então vou dar um exemplo para vocês. Digamos assim, vocês estão na calçada conversando e um carro barulhento passa por vocês. Aí você comenta: nossa, que carro barulhento. Eu moro numa avenida em que passam carros assim o tempo todo. Você mora em avenida também? Então, passou o carro, eu faço um comentário sobre o fato do carro ter passado, que o carro é barulhento. Eu observei que o cara é barulhento, associei com a minha casa, falei da onde eu moro e em seguida pergunto: você mora numa avenida também? Repare como já estão sendo associados os assuntos aqui. Repare que eu já estou levando a conversa para outro lugar totalmente diferente do que a gente estava. Nesse exemplo eu associo o carro barulhento com a avenida onde eu moro, tá? E lá realmente é muito barulhento por causa da quantidade de carros. E aproveitando essa deixa, eu vou fazer um comentário, tá? E lançar uma pergunta leve para ela investir. Então, em breve a gente vai tratar esse assunto mais a fundo. Mas o que eu fiz ali foi comentar e depois lançar uma pergunta leve. Quando você aprender a pergunta leve, você vai estar aplicando isso também. Outro exemplo aqui, digamos que a gente está num restaurante. Eu posso comentar: nossa, essa porção de batatas fritas que servem aqui realmente é ótima. É muito gostosa essa porção de batatas fritas. Você curte? Outra pergunta leve, pergunta de sim ou não, pergunta boba, só para gerar um investimento mínimo da parte dela. Essa coisa de observar o ambiente é muito poderosa. Você tem que estar atento aos mínimos detalhes, aos carros que passam nas ruas, ao seu chão, o chão está sujo, as árvores, os edifícios, as pessoas. Fique atento a tudo, aos mínimos detalhes. Comece a treinar o seu cérebro a perceber o ambiente e fazer comentários sobre esse ambiente. Tá? Se você quiser fazer um exercício, começa a sair na rua e anotar tudo que você vê, tudo que te faz sentir. Escreva o que você pode associar a partir disso, a partir das observações que você está fazendo, ok? E o terceiro modo de conseguir um assunto para você associar é a partir do que você mesmo fala. Então, aqui você pode emendar para outro assunto, tá? A partir do que você mesmo falou. Então, só cuidado para quando você for fazer isso, não transformar a conversa em um monólogo, porque você pode manter a conversa sem a participação dela se você fizer isso por muito tempo, tá? Lembre-se que o propósito sempre da conversação é que os dois invistam, ok? Então, um exemplo aqui a partir do que você fala. Lembra no começo que ela comenta sobre o calor? Aí eu dou o exemplo falando: nossa, verdade, tá um calor desse, me dá vontade de viajar para a praia, associando calor com praia. A gente usou agora há pouco esse exemplo. A partir dessa frase que eu falei aqui, da praia, eu mesmo posso associar a praia que eu falei e continuar falando sobre isso. Então, o que eu mais gosto na praia é ouvir o barulho das ondas do mar, que eu acho isso relaxante. Então, associei praia com o barulho das ondas do mar. Isso eu posso fazer pessoalmente. Então, na hora ali, na conversação mesmo, eu usei essa transiçãozinha, falei: verdade, o calor me dá vontade de viajar para a praia e, inclusive, o que eu mais gosto na praia é ouvir o barulho das ondas no mar, eu acho relaxante.
falando mais para frente, eu já poderia adicionar algumas perguntas aqui, perguntando se ela gosta de praia, perguntando o que ela acha mais relaxante na praia, enfim, e ir fazendo ela investindo também. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender como eu falo de um assunto que eu associei. Porque a gente fez ali o comentário, mas como estruturar isso? Como eu saber exatamente o que eu devo fazer depois que eu associei uma coisa? Eu estou conversando com ela, ok, ela falou que gosta de viajar e eu associo isso com alguma cidade que eu conheço, que eu gostaria de viajar ou que eu já viajei. E como eu introduzo isso na conversa? Ok? Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.